Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele chamou Sete. Olha, quando Deus fez o homem, fez a imagem e semelhança de Deus, não de Adão. E agora Adão tem filhos, depois de Gênesis 3, onde tem o pecado original. E esses filhos não são mais imagem e semelhança de Deus. Sabe por quê? Porque o elemento que caracterizava a imagem e semelhança de Deus em nós era o Espírito Santo de Deus que foi soprado em nós. Está escrito isso em Gênesis 2:7. Quando Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e o homem passou a ser a alma vivente. Agora, com o pecado que está ali em Gênesis 3, descrito até o versículo 6, de 1 a 6, o homem caiu, o homem pecou e o homem morreu espiritualmente para Deus e também fisicamente. O que acontece é que muitas vezes a gente não consegue entender essa diferença. Tem uma fala que não é bíblica que diz que todos somos filhos de Deus. Olha, todos fomos criados para sermos filhos de Deus, mas Deus não faz nada em série, Deus não cria robôs. Então Deus nos deu o livre-arbítrio, a livre escolha, e o homem escolheu não ser filho de Deus. E quando Adão pecou, ele trouxe o pecado para toda a raça humana. Em Gênesis 3, de 1 a 6, se você puder dar uma lidinha, parar e ler esses 6 versículos, você vai entender tudo sobre a queda do homem. O homem foi enganado por Satanás dentro de uma serpente a querer ser como Deus, governar a sua vida sem Deus, ser independente de Deus. E quando o homem decide por isso, ele decide pela sua própria vontade. Ele decide usar o seu livre-arbítrio contra Deus. Imagina que você tenha um filho, uma filha, tá? Imagina que você seja pai. Se você é pai, fica mais fácil de imaginar isso. E seu filho chegue para você com 14, 15, 16 anos e diga: eu não quero mais que você seja meu pai, não quero mais que você seja minha mãe. Você pensou em fazer um filho, em constituir uma família, para que esse seu filho se tornasse seu inimigo? Não quisesse estar debaixo da sua autoridade, do seu amor, da sua amizade? De maneira alguma. A gente sabe que um dia eles vão sair debaixo da nossa autoridade, porque vão se casar, vão constituir novas famílias, mas a nossa amizade, a gente não quer perder essa amizade, a gente quer ter esse elo para o resto das nossas vidas na Terra. Para isso que a gente cria filhos, para que eles sejam nossos amigos, para que quando a gente for mais velho, eles possam nos ajudar como nós ajudamos a cada um deles quando eram bebês, crianças, ajudamos a formar, cuidar, e depois eles ajudam a gente até trocar de fralda se for preciso. Não é assim que é a sequência lógica da vida do ser humano? Pois é. Mas imagina que decepção. Não quero que você seja mais meu pai. Olha, deixa eu te dizer, quando o homem faz isso, com Deus, foi muito pior do que um filho chegar para um pai. A gente não imagina um filho chegar para um pai. Imagina a gente chegando para Deus, porque o homem, ele reproduz a vida que Deus criou. O homem é uma criatura gerando outra criatura dentro dele, que a gente nem sabe como é que acontece esse milagre, esse mistério. A gente estuda e nunca vai ter todas as respostas, nem dar todas as respostas pela ciência. A gente tem muitas respostas, mas ainda são muito pouco perto do que a gente pode compreender em Deus, sobre toda a criação que Ele fez. Agora, é muito importante a gente entender que o Criador nos criou para sermos família dele, filho dele. Eu chego para o Criador e digo assim: eu quero ser como o Senhor, ser Deus na minha vida. Não quero mais que o Senhor governe, mande, seja meu pai. Foi isso que o homem fez com Deus. O homem aboliu a Deus da vida dele. Por isso que Adão tem filhos segundo a sua imagem e a sua semelhança, não mais imagem e semelhança de Deus. Porque o elemento que caracterizava em nós a imagem e semelhança de Deus era o Espírito Santo de Deus. E sabe o que acontece com o Espírito Santo de Deus? Em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 3, está escrito assim: então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Olha, o homem perdeu o elemento que caracterizava a imagem e semelhança de Deus em nós, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que nos ensina todas as coisas, nos consola, nos guia, nos dá paz, ânimo, fé, esperança, foi retirado da gente. Por isso o homem passou a morrer espiritualmente e o homem passou, consequentemente, além de morrer espiritualmente, morrer fisicamente. Sabe que tem um texto no livro de Isaías, Eu não queria citar muitos textos hoje, mas eu queria lembrar para você esse texto que é muito importante, que diz assim que, Isaías 59, versículo 2,
Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Olha, Deus não nos ouve por causa do pecado, da nossa iniquidade. Mas espera aí, eu nunca errei com Deus, eu não quis pecar contra Deus. Olha, mesmo que você não quisesse, você nasceu à imagem e semelhança de Adão. Vou citar mais 2 textos. Vamos ler agora Salmo capítulo 51, versículo 5, onde o rei Davi, de 2 a 3 mil anos antes, né, de Cristo, disse assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Olha, nascer na iniquidade é nascer no pecado. E em pecado me concebeu minha mãe, que está no singular, esse em pecado me concebeu minha mãe, está dizendo que na concepção, na primeira célula de cada ser humano, aqui no caso de Davi, ele já estava em pecado. Nós, como podemos também herdar a natureza de Deus pelo Espírito Santo, por causa do pecado herdamos a natureza de Adão e de Eva, a natureza do pecado. E eu quero encerrar esse episódio dizendo para você que na semelhança do pecado de Adão, e esse é o último texto de hoje, Romanos capítulo 5, versículo 14, está dizendo assim, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. A semelhança da transgressão de Adão, todos nós pecamos. E eu quero te dizer algo muito importante. O plano de Deus eterno, ele foi interrompido, mas Deus não desistiu do seu propósito eterno, que é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Ele. Só que agora é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E eu quero te convidar para assistir comigo, com todos nós, estar comigo. No nosso próximo episódio, a gente vai falar sobre o propósito eterno de Deus hoje, em Jesus. Tá ok? Quero orar com você. Deus, nos convence do pecado, do juízo, da justiça, nos leva a entender o que nos afasta do Senhor para podermos eliminar isso na nossa vida, que o Senhor possa eliminar isso na nossa vida, o pecado, aquilo que nos afasta do Senhor. O autogoverno, a autogestão, a independência, o não querer ser mais filhos do Senhor. Que a gente queira, do fundo do nosso coração, estar debaixo daquele propósito original que o Senhor nos criou, novamente, por meio de Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Ficamos por aqui, até um próximo Segue Bem com a Vida. Fique com a gente. Segue bem com a vida.